Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Comenta aí de onde você me assiste e se inscreve no canal se você gosta dessas histórias. Tem coisa que a gente carrega sem saber o peso. Vai levando, até que um dia o corpo cansa e a alma já não aguenta mais. Comigo foi assim. Quando enterrei meu Antônio, enterrei junto a vontade de continuar. Ele morreu num acidente na estrada de terra, voltando da feira. Caminhão sem freio, curva cega, e pronto, acabou. Nem tempo de me despedir direito ele me deu. Fiquei sozinha naquela casa que a gente construiu junto, tijolo por tijolo, sonho por sonho. Mas casa sem homem para dividir o café da manhã não é casa, é só parede. Tentei ficar ali uns meses, mas cada canto gritava o nome dele. A cadeira onde sentava, a ferramenta pendurada na parede, o chinelo velho que eu não tive coragem de jogar fora. Foi quando a notícia chegou. Eu tinha herdado uma propriedade. Uma casa velha lá no alto da Serra do Cruzeiro, bem no fim do mundo, onde ninguém ia e ninguém queria ir. Disseram que era da família do meu pai, gente que eu nunca conheci direito. A casa estava abandonada há mais de 20 anos. Mato tomando conta, telhado furado, porta caída. Mas era minha, juntei o pouco que tinha. Uma mala de roupa, a panela de ferro da minha mãe, o terço que ganhei no casamento e subi a serra numa carona de caminhão. O motorista, um senhor de olhos cansados, me perguntou se eu tinha certeza do que estava fazendo. Ninguém mora lá em cima, dona. Aquilo é lugar esquecido por Deus. Eu só balancei a cabeça. Lugar esquecido por Deus era exatamente o que eu precisava. Porque eu também me sentia esquecida, abandonada, sem propósito nenhum nesse mundo. A estrada de chão subia em curvas apertadas, cercada de mata fechada dos dois lados. O sol já estava baixo quando chegamos. O motorista parou o caminhão na frente de um portão de madeira podre, meio caído. A cancela estava aberta, balançando no vento como se esperasse alguém há muito tempo. "É aqui!" ele disse, sem desligar o motor. "A senhora tem certeza?" Desci do caminhão com a mala pesada e olhei para casa. Era pior do que eu imaginava. Paredes rachadas, janelas sem vidro, mato crescendo até na varanda. Mas havia algo naquele lugar, algo que eu não sabia explicar. Talvez fosse o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia vivo, respirando junto com o vento. "Tenho", eu disse. O caminhão desceu a serra levantando poeira vermelha. Fiquei ali parada, sozinha, ouvindo o barulho do motor sumir no horizonte. Quando o silêncio voltou, foi como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. Só eu, a casa caída e o céu ficando alaranjado. Entrei devagar, empurrando a porta que rangeu feio. Dentro cheirava a mofo, barro e abandono. Tinha teias de aranha em todo canto, folhas secas no chão, um ninho de passarinho na viga do teto, mas a estrutura ainda estava de pé. E era isso que importava. Passei a primeira noite sentada no chão, encostada na parede, ouvindo os sons da serra. Grilo cantando, coruja piando longe, o vento gemendo nas frestas da madeira. Não consegui dormir. Fiquei pensando no Antônio, no sorriso dele, na mão calejada segurando a minha, na promessa que a gente fez de envelhecer junto, de plantar árvore e ver os netos brincando embaixo da sombra. Nada disso ia acontecer agora. Chorei até cansar, e quando o sol nasceu, vermelho e forte no horizonte, eu me levantei. Se ia ficar ali, precisava começar a arrumar aquilo, nem que fosse só para ter o que fazer, para não enlouquecer de vez. Nos dias seguintes, limpei a casa. Varri, lavei, consertei o que dava para consertar. Cortei o mato da frente com uma foice enferrujada que achei no canto da varanda. O corpo doía, mas a dor do corpo era melhor que a dor da alma. Pelo menos essa eu conseguia entender. À noite, sentava na varanda e ficava olhando o vale lá embaixo. A serra era bonita, não podia negar. O pôr do sol pintava o céu de laranja, rosa e roxo. As árvores viravam sombras escuras contra a luz. E o silêncio,
Ah, o silêncio era tão grande que às vezes eu tinha vontade de gritar só para ouvir alguma coisa. Foi numa dessas noites que ouvi o primeiro barulho estranho. Era tarde. Eu já tinha me deitado no colchão velho que achei no quartinho dos fundos. Estava quase pegando no sono quando escutei passos, lentos, arrastados, vindo da varanda. Sentei na cama, o coração batendo forte. A casa não tinha tranca na porta. Qualquer um podia entrar. "Tem alguém aí?" gritei, a voz saindo trêmula. Silêncio. Levantei devagar, peguei o cabo de vassoura que eu usava para apoio e fui até a sala. A luz da lua entrava pelas janelas sem vidro, desenhando sombras compridas no chão de tábua. Nada. Voltei para o quarto, mas não consegui mais dormir. Fiquei de ouvido atento, esperando o barulho voltar. Mas só o vento soprava, balançando as folhas lá fora. De manhã cedo, saí para a varanda para ver se tinha algum rastro. Foi então que vi marcas de pé descalço na poeira, pequenas, de criança. Meu sangue gelou. Não tinha criança morando ali perto. A casa mais próxima ficava a quase 5 quilômetros serra abaixo. E mesmo se tivesse, que criança subiria sozinha até ali no meio da noite? Fiquei o dia todo inquieta. Resolvi descer até o povoado para comprar algumas coisas e, de quebra, perguntar sobre a casa. Tinha uma vendinha no pé da serra, daquelas que vendem de tudo: querosene, feijão, sabão, cachaça. O dono era um senhor magro chamado Zé Geraldo, de cabelo todo branco e olhos desconfiados. Quando mencionei que estava morando na casa do alto da serra, ele parou de embalar minha compra e me olhou sério. "A senhora está sozinha lá em cima?" "Tô." Ele balançou a cabeça devagar, como quem sabe de alguma coisa, mas não quer dizer. "Aquela casa tem história, dona. História ruim." "Que tipo de história?" Ele hesitou. Olhou para os lados, como se alguém pudesse estar ouvindo. "Dizem que uma família morava lá antigamente. Uma mulher, o marido e a filha pequena. Um dia, o homem ficou doido. Matou a mulher, matou a menina e se enforcou na mangueira que tem nos fundos da casa. Dizem que a alma da criança ficou presa lá, que ela anda pela casa de noite procurando a mãe. Senti um arrepio subir pela espinha, as marcas de pé na varanda. De criança. "É só história", eu disse, mais para mim mesma do que para ele. Zé Geraldo me entregou a sacola. "Talvez seja, dona. Mas tem gente que jurou ter visto coisa estranha lá em cima. Por isso ninguém quis ficar. A senhora tome cuidado." Voltei para casa com o peso da história no peito. Será que era verdade? Será que eu estava morando num lugar assombrado? Naquela noite, rezei o terço inteiro antes de dormir. Pedi proteção, pedi paz e pedi, se tivesse mesmo alguma alma perdida naquela casa, que Deus levasse ela para o descanso. Foi quando escutei de novo. Não eram passos dessa vez. Era choro, choro de criança, vindo do quartinho dos fundos. O choro era baixinho, abafado, como se viesse de muito longe ou de dentro da parede. Meu corpo inteiro tremeu. Fiquei deitada, paralisada, segurando o terço com tanta força que as contas marcaram a palma da minha mão. Não era imaginação. Era real. Um choro de criança pequena, daqueles que partem o coração da gente, cheio de tristeza, de abandono. Levantei devagar, as pernas bambas, acendi a lamparina. A casa não tinha luz elétrica e fui até a porta do quartinho dos fundos. Era um cômodo pequeno que eu ainda não tinha mexido direito. Só tinha tirado o grosso da sujeira e deixado para depois. Encostei a orelha na porta de madeira. O choro parou. Silêncio absoluto. "Tem alguém aí?" perguntei, a voz saindo num fio. Nada. Girei a maçaneta devagar e empurrei a porta. Ela gemeu nas dobradiças enferrujadas. A luz fraca da lamparina mal alcançava os cantos do quarto. Tinha uma janela pequena no fundo, sem vidro, por onde entrava o luar. No chão, alguns entulhos velhos, tábuas quebradas, um pano podre, uma boneca de pano sem cabeça. Meu coração deu um pulo quando vi a boneca. Peguei ela com cuidado, como se pudesse quebrar. Era velha, muito velha.
O tecido estava desbotado e manchado pelo tempo, mas dava para ver que um dia tinha sido bem feita. Alguém tinha costurado aquilo com carinho, para uma criança, para a filha. As palavras do Zé Geraldo voltaram na minha cabeça. Uma mulher, o marido e a filha pequena. Saí do quarto segurando a boneca e voltei para o meu colchão. Não consegui mais dormir. Fiquei ali, olhando para o teto de madeira, ouvindo os sons da noite, o vento, os grilos e, de vez em quando, bem baixinho, aquele choro. Quando amanheceu, tomei uma decisão. Se tinha alguma alma presa naquela casa, eu não ia ter medo. Ia tentar ajudar. Não sabia como, mas ia tentar. Passei o dia limpando o quartinho dos fundos. Tirei todo o entulho, lavei o chão, limpei a janela. Coloquei a boneca em cima de uma prateleira velha que achei arrumadinha, como se estivesse esperando alguém buscar. À tarde, desci até a vendinha de novo. Comprei velas, mais querosene e, meio sem jeito, perguntei para o Zé Geraldo se ele sabia onde estava enterrada a família que tinha morrido na casa. Ele coçou a cabeça. Dizem que o homem foi enterrado sem reza, em cova rasa, lá nos fundos mesmo da propriedade. A mulher e a menina foram para o cemitério da cidade, mas ninguém cuidou da sepultura. Deve estar abandonada. E onde fica esse cemitério? Do outro lado da serra, dona, uns 12 quilômetros daqui. Mas para que a senhora quer saber disso? Só curiosidade. Menti. No dia seguinte, peguei uma carona com um caminhoneiro que passava e fui até o cemitério. Era um lugar pequeno, cercado de muro baixo, cheio de cruzes de madeira e pedra. Muitas sepulturas estavam abandonadas, tomadas pelo mato. Levei mais de uma hora procurando até achar. Era uma cova simples, com uma cruz de ferro já enferrujada. O nome estava quase apagado, mas ainda dava para ler. Anita, 6 anos, e Joana, 32 anos, 1978, quase 50 anos. Limpei o túmulo com as mãos, arrancando o capim, juntando o lixo que o vento tinha trazido. Trouxe flores do mato, margaridas brancas que achei perto do portão, e coloquei ali. Acendi uma vela e rezei. Rezei por elas duas. Pedi que Deus desse paz, que tirasse qualquer corrente que ainda prendesse aquelas almas à terra. Quando voltei para casa, já estava anoitecendo. Entrei cansada, com o corpo doendo da caminhada, mas sentia algo diferente. Uma leveza, como se o ar da casa tivesse mudado. Comi um pouco de arroz com ovo, tomei café requentado e fui deitar cedo. Estava exausta. Apaguei a lamparina e fechei os olhos, esperando o sono vir. Foi quando senti uma mão pequena tocando a minha. Abri os olhos num sobressalto. A luz da lua entrava pela janela, iluminando o quarto. E ali, do lado da minha cama, estava ela, uma menina, pequena, de vestido branco, cabelo comprido e escuro. Transparente, eu conseguia ver a parede através do corpo dela. Meu coração quase parou, mas ela não parecia assustadora. Parecia triste. Os olhos grandes, cheios de lágrima, me olhavam com uma dor que eu conhecia bem. Era a dor de quem perdeu tudo, de quem não entende por que foi deixada para trás. Anita, sussurrei. Ela piscou, e pela primeira vez esboçou algo parecido com um sorriso. Não sei de onde tirei coragem, mas estendi a mão. Ela olhou para minha mão e depois para mim. Devagar, muito devagar. Colocou a mãozinha dela sobre a minha. Estava fria, tão fria que doeu. Mas eu não tirei. Fiquei ali, segurando a mão daquela criança morta, sentindo a tristeza dela invadir meu peito como se fosse minha. Você está procurando sua mãe? Perguntei, a voz embargada. Ela acenou que sim com a cabeça. Ela está te esperando, minha filha. Está te esperando do outro lado. Mas você precisa ir. Precisa deixar essa casa. Uma lágrima escorreu pelo rostinho dela. Eu sei que é difícil. Continuei, as minhas próprias lágrimas descendo agora. Eu sei o que é perder alguém. Eu perdi meu Antônio. E tem dia que eu queria morrer junto com ele.
Mas a gente não pode ficar preso no que perdeu. A gente precisa seguir. Mesmo com a dor, mesmo com o medo. Anita me olhou nos olhos. Naquele momento senti que ela entendia, que nós duas estávamos presas do mesmo jeito. Ela naquela casa, eu na minha dor. Vai, eu disse. Sua mãe está esperando, e você merece descansar. Ela soltou minha mão devagar. Deu um passo para trás. E então, como uma luz que apaga, começou a desaparecer. Primeiro os pés, depois as pernas, o corpo. Até que só restaram os olhos me olhando uma última vez, e então, nada. O quarto ficou vazio, mas não assustador, vazio de um jeito bom, de um jeito livre. Deitei de novo, o coração ainda batendo forte. Mas pela primeira vez desde que Antônio morreu, não senti aquele peso esmagador no peito. Senti algo diferente, algo que eu não sabia dar nome direito. Era propósito. Eu tinha ajudado alguém, uma alma perdida. E se eu conseguia ajudar ela, talvez ainda pudesse ajudar outras pessoas. Pessoas vivas que também estavam presas nas suas próprias dores. Dormi sem medo naquela noite. E quando acordei, o sol entrava pela janela iluminando tudo. A casa parecia diferente, mais leve, como se finalmente tivesse virado o que sempre deveria ter sido, um lar. Levantei, fiz café e sentei na varanda. Olhei para a serra, para o vale lá embaixo, para o céu azul sem nuvem, e pela primeira vez em muito tempo, sorri. Foi quando ouvi o barulho de alguém subindo a estrada. Levantei e fui até o portão. Era uma mulher jovem, magra, com um bebê nos braços. Ela caminhava devagar, tropeçando nas pedras, o rosto sujo de poeira e lágrima. Quando me viu, parou. Hesitou. Como se não soubesse se devia continuar ou voltar. Entre, eu disse. A porta está aberta. Ela olhou para mim, os olhos cheios de medo e esperança misturados. E então começou a caminhar de novo. Era o começo de tudo. Ela se chamava Joana. 23 anos, mas o rosto parecia de quem já tinha vivido 50. Entrou pela porta com o bebê apertado no peito, as mãos tremendo, os olhos fundos de cansaço. Não falou nada nos primeiros minutos. Só ficou ali parada, como se não acreditasse que tinha chegado num lugar onde não precisava mais correr. Senta, eu disse, puxando a cadeira de madeira. Vou buscar água. Quando voltei com o copo, ela bebeu tudo de uma vez. A água escorrendo pelo canto da boca. O bebê chorava baixinho, febril, a testinha quente quando encostei a mão. Faz quantos dias que está na estrada? Perguntei. 2. A voz dela saiu rouca, quebrada. Andei 2 dias. Fugi de madrugada. Ele disse que ia me matar. Disse que ia matar meu filho também. Não precisei perguntar quem era ele. O olho roxo meio fechado, o lábio rachado, as marcas no braço já me contavam a história toda. Aqui ele não entra, eu disse firme. Agora descansa. Você e seu menino tão seguros. Dei banho nela, dei banho no bebê, fiz mingau para a criança e arroz com ovo para ela. Joana comeu devagar, como se tivesse esquecido o que era mastigar sem pressa, sem medo de levar um tapa no meio da refeição. À noite, coloquei ela e o bebê no quartinho dos fundos, o mesmo que tinha limpado para Anita. Botei lençol limpo no colchão, acendi uma vela na prateleira e deixei a boneca velha ali, como se guardasse aquele quarto. Joana olhou para a boneca e depois para mim. Essa casa tem história, né? Tem, respondi. Mas agora a história é outra. Ela deitou com o filho grudado nela, os dois tão pequenos, tão quebrados. Fiquei na porta olhando até ter certeza de que estavam dormindo. Então voltei para a sala, sentei no chão encostada na parede e chorei. Chorei porque vi na Joana o que eu nunca fui. Uma mulher que precisou fugir para sobreviver. Chorei porque, enquanto eu enterrava meu Antônio com saudade, ela fugia do dela com medo. Chorei porque percebi que minha dor não era a única dor do mundo. E foi naquela noite que entendi o que Deus tinha me posto ali para fazer. Joana ficou 3 semanas. Cuidei do menino até a febre passar.
Cuidei dela até o medo começar a diminuir. Ensinei ela a plantar umas mudas no quintal, a cozinhar no fogão a lenha, a olhar para o horizonte sem sentir que alguém ia aparecer para machucar. No dia que ela resolveu partir, eu tinha juntado um dinheirinho, vendendo uns ovos das galinhas que ganhei de um vizinho, e dei para ela. Não era muito, mas era o suficiente para pegar um ônibus para a cidade grande, para começar de novo. Leva isso também, eu disse, arrancando uma muda de rosa do quintal, para lembrar que dá para recomeçar. Joana me abraçou forte, não disse nada. Não precisava. A gente se entendeu naquele silêncio. Quando ela desceu a serra com o filho no colo, eu fiquei no portão olhando até sumir de vista. Senti algo estranho no peito. Não era tristeza, era outra coisa. Algo quente, algo vivo. Era propósito. Depois da Joana, outros vieram. Chegou Dona Irene, velha de 72 anos, expulsa de casa pela nora que queria ficar com a pensão. Chegou o Zeca, rapaz de 17 anos, que foi posto para fora de casa quando o pai descobriu que ele gostava de outros rapazes. Chegou a Laura, moça grávida que foi abandonada pelo namorado e pela família. Cada um trazia uma história. Cada um trazia uma ferida, e eu, que achava que não tinha mais nada para dar, descobri que ainda tinha braço para abraçar, ouvido para escutar e coração para cuidar. A casa ficou viva. Tinha sempre alguém na cozinha, alguém varrendo o quintal, alguém sentado na varanda conversando baixinho. Não era abrigo no sentido de placa e registro. Era só uma casa onde a porta não fechava para quem precisava. Seu Raimundo chegou numa tarde de chuva. Estava largado no portão, ensopado, fedendo a cachaça e urina. Tinha desmaiado ali e ninguém sabia quanto tempo fazia. Eu estava sozinha em casa naquele dia. Olhei para ele, magro, velho, sujo, e por um segundo pensei em chamar alguém, em pedir ajuda. Mas aí lembrei da Anita, lembrei da Joana. Lembrei que todo mundo que chegou ali chegou quebrado. Arrastei ele para dentro como pude. Dei banho nele, troquei a roupa, fiz sopa. Quando ele acordou, de noite, estava confuso. Olhou para mim com os olhos vermelhos, inchados. Onde eu tô? Num lugar seguro, respondi. Agora come. Ele comeu chorando. Chorando e comendo, como se não soubesse fazer as duas coisas separado. Nos dias seguintes, descobri a história dele, viúvo, pedreiro a vida toda. Quando a esposa morreu de câncer, ele não aguentou. Começou a beber para esquecer e perdeu o emprego, a casa, os filhos. Passou anos dormindo na rua, bebendo o que aparecesse, esperando a morte chegar. Por que a senhora me ajudou? Ele perguntou uma noite sentado na varanda. Porque alguém tinha que ajudar. Eu disse simples. Seu Raimundo ficou. Não foi embora que nem os outros. Ficou porque não tinha para onde ir e também porque, pela primeira vez em anos, tinha um motivo para acordar de manhã. Ele voltou a beber algumas vezes. Teve recaída forte, sumiu 2 dias e voltou destruído. Eu não desisti. Cuidei dele de novo, e de novo, e de novo. Foi ele quem teve a ideia da horta. A senhora precisa de mais comida para tanta gente que passa por aqui, disse uma manhã. Se a gente cavasse ali atrás, dava para plantar. Começamos devagar. Ele cavando, eu plantando. Alface, tomate, couve, cenoura. Eu não entendia muito, mas fui aprendendo. E a terra era boa. Boa demais. Em poucas semanas, tudo cresceu rápido, forte, bonito. Legumes grandes, verduras verdes brilhando, a horta virou o sustento da casa. E virou também a salvação do seu Raimundo. Ele passou a cuidar daquelas plantas como se fossem filhos. Acordava cedo para regar, ficava de joelhos no chão arrancando mato, conversava com os pés de tomate como se eles entendessem. E talvez entendessem. Foi cavando mais fundo para fazer uma nova cova que ele achou. Dona Maria Helena! Gritou ele, a voz estranha. Corri até lá. Ele estava de joelhos, olhando para dentro do buraco que tinha aberto. Olhei também. Ossos, ossos humanos.
Meu sangue gelou. Lembrei da história. O homem foi enterrado sem reza em cova rasa, lá nos fundos mesmo da propriedade. É ele, eu sussurrei. Quem? O homem que matou a família e se enforcou. Tá enterrado aqui embaixo. Seu Raimundo se afastou assustado. Ficamos os dois parados, olhando aqueles ossos velhos, amarelados pelo tempo, misturados com a terra preta. O que a gente faz? Ele perguntou. Pensei na Anita que tinha ido embora em paz. Pensei na mãe dela e nela mesma, enterradas do outro lado da serra com reza e vela. E pensei nele, no homem que matou, que destruiu, que morreu na loucura e foi jogado ali como bicho. A gente enterra direito, eu disse. Com reza, com perdão. Mas ele matou a família e vai carregar isso para o resto da eternidade, respondi. Mas isso não significa que a gente não possa dar descanso para o corpo dele. A alma é com Deus, mas o corpo a gente pode cuidar. Chamamos o padre do povoado. Ele veio, benzeu os ossos, rezou uma missa curta ali mesmo no quintal. Enterramos de novo, mais fundo, e colocamos uma cruz simples de madeira. Naquela noite choveu. Choveu forte com trovão e vento. A chuva batia no telhado como tambor, a água escorria pelas telhas, formava poça no chão. E eu fiquei sentada na varanda, olhando a tempestade lavar tudo. Quando amanheceu, o céu estava limpo, azul puro, e a horta tinha crescido ainda mais. Foi aí que começou o problema. A horta cresceu tanto que começou a chamar olhares de fora. Gente do povoado subia à serra só para ver, espantada com o tamanho dos tomates, o verde brilhante da couve, a cenoura que saía da terra grossa e perfeita. Que terra boa a senhora tem aí, Dona Maria Helena, diziam. Nunca vi nada igual, eu também não tinha visto, aquilo não era normal. Seu Raimundo, que entendia de plantação, balançava a cabeça sem entender. Isso aqui é terra abençoada, ele dizia. Ou tem alguma coisa embaixo que faz ela render assim? Não falamos sobre os ossos para ninguém. Mas eu sabia, a terra era fértil demais, boa demais. Como se tivesse sido regada com toda a dor e toda a redenção daquele lugar. Com a horta, a casa começou a se sustentar sozinha. Vendia o excedente na feira do povoado. Com o dinheiro, comprava o básico, arroz, feijão, óleo, remédio. E sobrava até para ajudar quem chegasse sem nada. Mas terra boa atrai mais que olhar de curiosidade. Atrai cobiça. Foi numa manhã de sol forte que o homem apareceu. Estava de caminhonete branca, limpa, reluzente. Usava chapéu de couro, bota cara e um sorriso que não alcançava os olhos. Desceu do carro devagar, olhando para casa, para o quintal, para a horta no fundo. Bom dia, ele disse, tirando o chapéu. A senhora é a Dona Maria Helena? Sou. Meu nome é Valdecir Azevedo. Tenho terras aqui na região. Soube que a senhora está morando nessa propriedade. E tô. É minha. Ele sorriu de novo, mas daquele jeito que a gente sabe que tem coisa por trás. Pois é sobre isso que eu vim conversar. Essa terra aqui, ele olhou em volta, tem valor, tem potencial. O solo é bom demais para ficar só com meia dúzia de pé de tomate. Já fiz análise das terras ao redor. Essa região tem algo especial. E eu estou interessado em comprar. Senti o estômago apertar. Não está à venda. Ele riu, uma risada pequena de quem não acredita no que acabou de ouvir. A senhora nem ouviu minha oferta. Não preciso ouvir. Não quero vender. O sorriso dele começou a sumir. Dona Maria Helena, a senhora é viúva, certo? Mora sozinha. Cuida de desconhecido que aparece por aqui. Isso é bonito, mas não paga conta. Não garante futuro. Com o dinheiro que eu estou oferecendo, a senhora compra uma casa boa na cidade. Vive confortável até morrer. Não precisa mais quebrar as costas nessa terra esquecida. Essa terra não é esquecida, eu disse firme. E não é só minha. É de todo mundo que precisa dela. Ele colocou o chapéu de volta na cabeça devagar, os olhos frios agora.
Pense bem, dona. Vou voltar outro dia para ouvir sua resposta, e espero que seja uma resposta mais inteligente. Subiu na caminhonete e desceu a serra levantando poeira vermelha. Fiquei ali parada, o coração acelerado, as mãos tremendo. Seu Raimundo tinha escutado tudo de longe. Veio até mim com o rosto preocupado. Esse aí é gente ruim, Dona Maria Helena. Conheço o tipo. Quando quer alguma coisa, não para até conseguir. Ele não vai conseguir essa casa. E se ele tentar na marra? Não respondi. Mas a pergunta ficou na minha cabeça o dia inteiro. 2 semanas depois, chegou a notificação da prefeitura. Era uma carta oficial, com carimbo e tudo, dizendo que havia questões de regularização fundiária sobre a propriedade, que registros antigos indicavam possível irregularidade na documentação, que eu precisava comparecer no cartório para esclarecer a situação. Desci até a cidade com o papel na mão e o medo no peito. No cartório, um funcionário de óculos me explicou com cara de quem não queria estar ali. Dona Maria Helena, a documentação dessa terra está confusa. Tem registro antigo que indica posse de terceiros. Enquanto isso não for resolvido, a senhora não pode fazer benfeitorias, não pode comercializar nada produzido lá, e pode até ser intimada a desocupar. Mas eu herdei. O papel que a senhora tem é uma escritura de doação de 1975. Mas existe outro documento anterior que pode invalidar isso. Quem está questionando? Perguntei, já sabendo a resposta. Ele hesitou. Um fazendeiro da região, Valdecir Azevedo. Voltei para casa com vontade de chorar, vontade de desistir, vontade de deixar tudo para trás e ir embora. Mas quando cheguei e vi seu Raimundo cuidando da horta, quando vi a Júlia, a moça grávida que tinha chegado na semana anterior, sentada na varanda costurando uma roupinha para o bebê, quando vi tudo aquilo que a casa tinha virado, não consegui. Procurei ajuda. Um advogado jovem do povoado, chamado Dr. Rafael, se ofereceu para pegar o caso de graça. Disse que ia investigar os documentos, que ia brigar na justiça se fosse preciso, mas o processo ia demorar. E enquanto isso, a pressão aumentava. Valdecir Azevedo voltou 2 vezes, sempre educado, sempre sorrindo, sempre ameaçando por baixo dos panos. A senhora está colocando gente em risco, dona, ele disse na última visita. Se essa terra não é legalmente sua, todos que moram aqui estão numa situação irregular. Pode dar problema sério. Foi naquela noite que tive a crise. Sentei no chão da sala, as costas contra a parede, e chorei. Chorei de cansaço, chorei de medo. Chorei porque não sabia se ia conseguir segurar aquilo tudo sozinha. Seu Raimundo sentou do meu lado. A gente não vai deixar ele ganhar, disse ele baixinho. E se não tiver jeito? Sempre tem jeito, dona. A senhora me ensinou isso. Quando eu estava jogado naquele portão, esperando morrer, a senhora me levantou. Me deu motivo para viver de novo. Agora é minha vez de ajudar a senhora a ficar de pé. Olhei para ele, para o rosto marcado, para os olhos claros que agora tinham vida de novo. E percebi que ele estava certo. A gente não podia desistir, não podia deixar aquela casa virar pasto de gado, ou pior, virar empreendimento de gente rica. Foi a Júlia quem teve o bebê naquela semana. Nasceu numa madrugada de lua cheia com a ajuda de Dona Irene, que tinha sido parteira a vida toda, e minha. Foi um parto difícil. A menina não queria sair. Júlia gritava de dor, suava frio, segurava minha mão com tanta força que deixou marca. Eu não aguento mais, ela chorava. Eu não consigo. Consegue sim, eu disse firme. Essa menina precisa de você. E você é forte. Mais forte do que imagina. Quando a bebê finalmente nasceu, pequena e roxa, chorando alto, foi como se o mundo inteiro parasse. Dona Irene limpou ela, enrolou num pano limpo e colocou no peito da Júlia. É uma menina saudável, disse ela sorrindo. Parabéns, mãe. Júlia olhou para a filha com um amor tão grande, tão puro, que eu tive que sair do quarto para não chorar na frente dela.
Fui até a varanda, sentei e deixei as lágrimas caírem. Era madrugada. O céu estava cheio de estrela. O vento soprava suave, trazendo cheiro de terra molhada e mato. Eu estava cansada, velha, com medo do futuro. Mas naquele momento, segurando o som do choro daquela bebê recém-nascida nos ouvidos, senti algo que não sentia há muito tempo. Gratidão. Gratidão por estar viva. Gratidão por ter subido aquela serra. Gratidão por ter encontrado propósito quando achava que tinha perdido tudo. Obrigada, Antônio, sussurrei para o céu. Obrigada por ter me deixado aqui para fazer isso. Foi naquela madrugada, segurando a pequena Helena, nome que Júlia escolheu em minha homenagem, que tomei minha decisão final. Não ia vender. Não ia desistir. Não ia deixar Valdecir Azevedo ou qualquer outro levar aquela terra, mas ia fazer mais que isso. Ia garantir que aquele lugar nunca pudesse ser vendido, nunca pudesse ser transformado em fazenda, em pasto, em mercadoria. Ia doar. Na manhã seguinte, desci até a cidade para conversar com o Dr. Rafael. Ele estava no escritório pequeno dele, cercado de papel e livro de lei. Quando expliquei o que eu queria fazer, ele tirou os óculos e me olhou sério. A senhora tem certeza disso, dona Maria Helena? Tenho. Se doar a terra para virar bem comunitário, a senhora perde qualquer direito sobre ela. Não pode vender, não pode usar como garantia para nada, não pode passar para filho ou neto. A terra deixa de ser sua. Eu sei. E se um dia a senhora precisar de dinheiro, se ficar doente, se precisar de cuidado? Respirei fundo. Então vai ser problema meu, mas pelo menos sei que outras pessoas ainda vão ter onde ficar, que aquela casa não vai virar cercado de arame e gado. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois sorriu. Era um sorriso cansado, mas verdadeiro. Vou preparar os documentos, mas demora uns meses. E enquanto isso, o Valdecir vai continuar pressionando. Deixa ele pressionar. Eu já tomei minha decisão. Voltei para casa com o coração mais leve, mas o corpo pesado. Sabia que tinha escolhido o caminho difícil, o caminho sem volta. Mas era o caminho certo. Valdecir Azevedo apareceu de novo na semana seguinte. Dessa vez, não estava sozinho. Trouxe um advogado de terno cinza e pasta de couro. Os dois desceram da caminhonete com cara de quem vinha resolver as coisas de uma vez. Dona Maria Helena, Valdecir disse, sem tirar o chapéu dessa vez. Meu advogado aqui trouxe uma proposta final. É generosa, muito generosa. A senhora vai ter dinheiro suficiente para viver bem o resto da vida. E a gente resolve toda a papelada. A senhora sai daqui sem dor de cabeça, sem processo, sem preocupação. O advogado abriu a pasta e tirou um papel. É só assinar aqui, ele disse, estendendo uma caneta cara. Olhei para o papel, olhei para eles. E olhei para trás, onde seu Raimundo estava parado na porta da casa, com a Júlia e a bebê Helena nos braços, observando tudo. Não, eu disse. Valdecir fechou a cara. A senhora está cometendo um erro. Talvez, mas é meu erro. Essa terra não é legalmente sua, ele gritou agora, perdendo a paciência. A justiça vai tirar a senhora daqui e aí não vai receber nada, nada. Então não vou receber nada, respondi calma. Mas enquanto eu tiver fôlego, essa terra não vai ser sua. Ele ficou vermelho, apertou o punho. Por um segundo, achei que ia partir para cima de mim, mas o advogado segurou o braço dele. Vamos embora, Valdecir. Isso aqui vai ser resolvido na justiça. Eles subiram na caminhonete e foram embora acelerando, levantando nuvem de poeira. Quando o barulho do motor sumiu, minhas pernas fraquejaram. Seu Raimundo correu e me segurou antes que eu caísse. Tá tudo bem, dona, tá tudo bem. Mas não estava. Nos meses seguintes, a pressão aumentou. A prefeitura mandou fiscal. Disseram que a casa não tinha licença para funcionar como abrigo, que precisava de alvará, de autorização sanitária, de vistoria do Corpo de Bombeiros.
Coisas que eu não tinha como conseguir. Fecharam a venda da horta na feira. Disseram que eu não podia comercializar sem registro. Cortaram a água que vinha do riacho, alegando que era irregular. Até a luz, que a gente tinha conseguido instalar com a ajuda de um eletricista amigo, foi cortada por falta de documentação. Tentaram sufocar a casa aos poucos. Teve noite que eu fiquei acordada, imaginando se não era melhor desistir, se não era melhor aceitar o dinheiro, ir embora, deixar tudo para trás. Eu estava velha, cansada, com o corpo doendo. Quantos anos ainda me restavam? Por que lutar tanto por algo que talvez fosse impossível? Foi o Marcos quem me fez mudar de ideia. Ele chegou numa tarde cinzenta, de mala nas costas e olho vazio. Homem de 40 e poucos anos, engenheiro, que tinha perdido tudo num golpe. Investimento que não existia, dinheiro da família todo aplicado. Quando descobriu, tentou se matar. 2 vezes. Na segunda, alguém do hospital falou da casa na serra, da viúva que não virava as costas. Marcos não falava quase nada. Ficava sentado na varanda, olhando pro nada. Não comia direito. Não dormia direito. Era como se estivesse ali só de corpo, enquanto a alma tinha ficado para trás, presa na culpa e na vergonha. Seu Raimundo teve a ideia de colocá-lo para ajudar na horta. Vem aqui, rapaz, vamos plantar. No começo, Marcos só obedecia. Cavava onde mandavam, plantava o que davam, regava sem pensar. Mas com o tempo, algo mudou. Ele começou a prestar atenção, começou a cuidar com mais carinho, começou a esperar as sementes brotarem. Foi num sábado de manhã que aconteceu. Marcos estava ajoelhado na terra, olhando para uma planta de tomate que ele mesmo tinha semeado. O tomateiro tinha crescido forte, cheio de frutos vermelhos e brilhantes. Ele ficou ali, parado, olhando, e então começou a chorar. Chorou sem parar, o corpo inteiro sacudindo. Seu Raimundo foi até ele, colocou a mão no ombro dele. — O que foi, rapaz? Marcos apontou para o tomateiro. Eu fiz isso, ele disse entre soluços. Eu plantei. E cresceu. Eu não destruo tudo. Eu ainda sei criar. Foi como se alguma coisa quebrasse dentro dele. A culpa, a vergonha, o peso de achar que era incapaz de fazer algo de bom no mundo. Ali, naquela horta, com as mãos sujas de terra, ele tinha visto que ainda podia criar, que ainda tinha valor. Naquele dia, olhando para o Marcos, entendi de vez. Não podia desistir daquela casa, porque não era só terra, não era só parede e telhado. Era o lugar onde gente quebrada se reconstruía. Era o lugar onde pessoas se lembravam de que ainda tinham propósito. Isso valia mais que qualquer dinheiro. O processo na justiça demorou quase 1 ano. Dr. Rafael lutou com unhas e dentes, juntou documentos, provou a legitimidade da herança, contestou as alegações de Valdecir. Mas a vitória não veio fácil. Foi numa audiência tensa, com juiz sisudo e promotor desconfiado, que tudo se decidiu. Valdecir estava lá, de terno caro, advogados ao redor. Eu estava do outro lado, com minha roupa simples, o Dr. Rafael ao lado e o rosário na mão. O juiz leu os documentos, ouviu os argumentos, e então me olhou. Dona Maria Helena, a propriedade é legalmente sua. Os documentos apresentados pelo Sr. Valdecir não têm validade. Mas existe uma questão. A senhora pretende manter esse abrigo funcionando irregularmente? Não é abrigo, meritíssimo, eu disse, a voz firme. É uma casa, onde quem precisa encontra a porta aberta. E como pretende regularizar isso? Foi aí que Dr. Rafael apresentou a documentação da doação. Explicou que eu estava transformando a propriedade em bem comunitário, que seria gerida por uma associação sem fins lucrativos, destinada a acolher pessoas em situação de vulnerabilidade. O juiz ficou surpreso. Valdecir ficou furioso. Ela está fazendo isso para me prejudicar, ele gritou. O juiz bateu o martelo.
Silêncio. A decisão da proprietária sobre o destino da terra é legítima. Caso aprovado nos trâmites legais, não há impedimento. Processo encerrado. Saí daquele tribunal com as pernas bambas, mas com o coração inteiro. Tinha ganhado. Tinha salvado a casa. Mas tinha perdido qualquer chance de segurança financeira, qualquer chance de velhice tranquila, qualquer chance de descanso, e estava tudo bem. Os anos passaram como vento na serra, devagar no dia a dia, mas rápido quando a gente olha para trás e vê tudo que mudou. A casa foi registrada como bem comunitário. Formamos uma associação pequena. Eu, seu Raimundo, Júlia, doutor. Rafael e mais algumas pessoas que tinham passado por ali e querido ajudar. Conseguimos com muito custo as licenças necessárias. Não era perfeito, não era fácil, mas era legal. E era nosso. Valdecir Azevedo desistiu. Ou talvez só tenha encontrado outra terra para explorar. Nunca mais apareceu. E eu, para falar a verdade, esqueci dele. Tinha coisa mais importante para pensar. Meu corpo estava cansando. Não era mais a mulher que subiu aquela serra anos atrás. As pernas doíam. As costas doíam. Tinha dia que levantava da cama e precisava de uns minutos só para endireitar o corpo. Mas enquanto tivesse fôlego, ia continuar. Júlia tinha virado uma mulher forte. Criou a pequena Helena ali, naquela casa, cercada de gente que ia e vinha. A menina cresceu brincando na horta, aprendendo a plantar, ajudando a cuidar de quem chegava. Era uma criança doce, de sorriso fácil e coração grande. Quando olhava para ela, eu via o futuro daquele lugar. Seu Raimundo nunca mais bebeu. Tinha recaído algumas vezes no começo, mas depois de anos cuidando da horta, de ver coisa crescer na mão dele, ele tinha achado motivo para ficar sóbrio. Dizia que a terra precisava dele. E talvez fosse verdade. A horta nunca tinha produzido tanto como quando ele estava cuidando. Marcos partiu depois de 1 ano, refez a vida, conseguiu emprego de novo, reconstruiu relação com a família. Mas voltava sempre, 2 vezes por ano, trazendo doação e ajuda. Dizia que aquela casa tinha salvado a vida dele. Eu dizia que tinha sido a terra, e ele sorria. Foi a senhora, Dona Maria Helena. A senhora e essa teimosia de não desistir de ninguém. Outras pessoas passaram, tantas que perdi a conta. Algumas ficavam dias, outras ficavam meses. Algumas iam embora sem avisar. Outras mandavam carta anos depois, contando que tinham recomeçado, que tinham conseguido, que tinham sobrevivido. Cada história era uma semente. E a gente nunca sabia quais iam brotar. Foi no final de tarde, sentada na varanda vendo o sol descer atrás das montanhas, que o Antônio me visitou. Não foi como a Anita. Não foi aparição, não foi vulto, não foi fantasma. Foi só uma presença, algo quente no peito, algo que me fez sentir que ele estava ali, sentado do meu lado, em silêncio, do jeito que a gente sempre gostou de ficar. Fiz certo, Antônio. Sussurrei para o vento. Não houve resposta. Mas não precisava, porque eu já sabia. Tinha feito certo, não do jeito mais fácil. Não do jeito mais seguro, mas do jeito mais verdadeiro. Quando o sol sumiu e o céu ficou roxo, levantei devagar e entrei. A casa estava cheia. Tinha gente na cozinha fazendo janta. Tinha gente na sala conversando baixo. Tinha criança correndo no quintal. Tinha vida. E era isso que importava. Foi numa manhã de agosto, com o céu limpo e o ar frio, que meu corpo finalmente pediu descanso. Acordei com dor no peito, uma dor diferente, pesada. Chamei seu Raimundo, que dormia no quartinho ao lado. Acho que chegou minha hora, eu disse. Ele ficou branco. Não fala isso, dona. Não adianta fugir, Raimundo. A gente sempre sabe quando é a hora. Ele chamou Júlia, chamou o doutor Rafael, chamou todo mundo que estava por perto. Quiseram me levar para o hospital, mas eu recusei. Quero ficar aqui, na minha casa. Deitaram-me no meu colchão velho, o mesmo que eu tinha achado no primeiro dia.
Cobriram-me com o cobertor que a Joana tinha deixado de presente anos atrás. E ficaram ali ao redor como família. A pequena Helena, já com 6 anos, subiu na cama e segurou minha mão. Vó Maria, a senhora vai melhorar? Sorri, passei a mão no cabelo dela. Vou, minha filha, só que vai ser num lugar diferente. Onde? Onde o vovô Antônio está me esperando. Ela pensou um pouco. Então tá bom, mas a senhora volta para visitar, né? Sempre que o vento soprar forte, sou eu disse. E sempre que a horta crescer bonita, é porque tô cuidando de lá de cima. Ela pareceu satisfeita com a resposta. Seu Raimundo estava chorando. Júlia também. Dr. Rafael segurava a mão dela, tentando ser forte. Mas eu estava em paz. Cuidem dessa casa, eu disse, a voz já fraca. Cuidem dessa terra. Não deixem ela virar mercadoria. Deixem ela ser o que sempre foi, lugar de recomeço. A gente promete, Dona Maria Helena, seu Raimundo disse entre soluços. Fechei os olhos. A dor estava sumindo, e no lugar dela vinha algo leve, algo bom. Senti cheiro de terra molhada. Senti o vento batendo no rosto. Ouvi a voz do Antônio me chamando. Vou, meu amor, já vou. E fui. Epílogo. Dizem que quando Maria Helena morreu, a horta floriu toda de uma vez. Tomate, alface, couve, até as árvores de fruto deram flor fora de época. O vento soprou forte a noite inteira e tinha gente que jurava ter ouvido uma voz de mulher cantarolando baixinho. O enterro foi simples. Sepultaram ela no cemitério da cidade, ao lado do túmulo do Antônio, como ela tinha pedido. Mas antes de fechar o caixão, colocaram nele 3 coisas: a panela de ferro da mãe dela, o terço do casamento e uma muda de rosa da horta. A casa continuou. Seu Raimundo assumiu o cuidado com a ajuda de Júlia e de tantos outros que tinham passado por ali e voltado para ajudar. A associação cresceu, outras casas-refúgio surgiram em regiões próximas, inspiradas naquela. A ideia se espalhou. Tem gente que diz que a serra ficou diferente depois, que a terra por ali ficou mais fértil, que quem planta colhe mais, que quem chega perdido acha caminho. Eu não sei se é verdade, mas sei que tem algo naquele lugar. Algo que não dá para explicar com ciência ou razão. É fé, talvez, ou amor, ou simplesmente a marca que uma pessoa deixa quando decide que a vida dela vai servir para algo maior que ela mesma. Anos depois, a pequena Helena, já crescida, escreveu um livro contando a história da bisavó que nunca conheceu de verdade, mas que sentia presente em cada canto daquela casa. O livro se chamava O Silêncio da Cancela, porque era assim que Maria Helena chamava o portão, a cancela que nunca fechava para quem precisava. Na última página, Helena escreveu: tem gente que acumula riqueza, tem gente que acumula poder. Minha bisavó acumulou vidas, e quando morreu, não deixou herança em dinheiro, não deixou propriedade, não deixou nada que pudesse ser dividido entre herdeiros. Deixou algo muito maior, deixou exemplo. Deixou a certeza de que uma pessoa sozinha, mesmo velha, mesmo viúva, mesmo sem nada, ainda pode mudar o mundo, não o mundo inteiro, mas o mundo de quem passa por ela. E talvez seja isso que importa. Não salvar todo mundo, só não fechar a porta para ninguém. Hoje, se você subir a Serra do Cruzeiro, lá no interior, vai encontrar a casa ainda de pé. Não é bonita, não é grande, mas as portas estão abertas. E sempre vem alguém. Sempre tem quem precise. E a terra, aquela terra misteriosa e fértil, continua dando fruto, como se soubesse que ainda tem gente precisando ser alimentada. Ainda tem gente precisando de chão firme para recomeçar. Dizem que nas noites de vento forte, dá para ouvir uma voz de mulher cantarolando. E que quando a horta cresce demais, bonita demais, sem explicação, é porque Maria Helena ainda está cuidando, de onde estiver, como sempre cuidou, até o último suspiro. E além dele,